Se você, assim como eu, depois das assistentes virtuais, está querendo trocar o interruptor tradicional por algo mais moderno, mas não faz a mínima ideia de como fazer, cola comigo que eu vou tentar te ensinar. Bom, pessoal, se você já tem um ventilador de teto instalado na sua casa por vias tradicionais, com a passagem dos fios, igual eu tenho aqui no meu quarto, você já deve estar familiarizado que nos novos padrões de interruptor, o capacitor fica aqui embaixo, ao invés de lá em cima no ventilador, e nós trabalhamos com 4 fios, sendo uma entrada de positivo e 3 saídas que vão alimentar o positivo da lâmpada, que vai ser chaveado, e os positivos de exaustão e ventilação, cada um respectivamente de acordo com o lado que você estiver chaveando. A diferença dos interruptores antigos para os novos é que esse aqui, que vem os 4 fios, esse quinto é para lâmpada paralela que eu acho que ninguém usa. Mas enfim, a diferença desse para esse aqui é que nós vamos trabalhar também com um fio neutro. O fio neutro vai ser necessário para que esse carinha aqui possa acender. Então, além dele fazer a passagem e a retenção da energia, que é a função desse interruptor, ele corta e passa. Esse cara ele também trabalha energizado, então ele precisa acender suas luzes, funcionar os relés, que vai fazer com que ao toque ele arme as chaves respectivas, módulo Wi-Fi, etc, etc. Então nós teremos em teoria um quinto fio. Vai ser entrada de positivo e negativo e os fios tradicionais. Esse modelo eu comprei da marca Dometec, foi o único modelo que tinha a parte de exaustão. Os modelos mais tradicionais que nós vemos sendo oferecidos hoje na internet, não sei por que só tem uma posição, ou seja, você escolhe o fio de ventilação, ignora o motor de exaustor e seja feliz. Se você também acabou de comprar um ventilador de teto, aqui você tem apenas a sua chave liga e desliga da sua lâmpada e você quer aprender do zero a montar o ventilador, mesmo que seja esse interruptor para depois colocar o inteligente, ou também já comprou o interruptor e quer fazer tudo de uma vez só, eu vou explicar. Vamos lá, galera. É o seguinte. Por coincidência do destino, eu estou com uma outra unidade de ventilador de teto aqui, foi de onde eu tirei esse interruptor, e aí eu vou tentar exemplificar para vocês o que vai ser necessário para vocês fazerem. O motor do ventilador de teto, ele trabalha com 3 fios, que é o neutro ou negativo, apesar daqui estar um fio vermelho, seria interessante se tivesse um fio preto ou azul, e aqui são os 2 positivos. O ventilador de teto, o motor do ventilador de teto, ele na verdade é consistido de 2 motores. Quando você pega o negativo e joga o positivo em um desses fios, ele vai rodar de um lado, e quando você tira o positivo de um lado e coloca o positivo no outro fio branco, ele vai rodar para o outro lado. Daí, ventilação e exaustão. Então, sempre você vai ter o neutro ou negativo ligado aqui direto, e você vai ter o fase ou aqui, nunca simultaneamente, senão... Por isso que você tem aqui a chave de desligado, exaustor, ventilação. São esses 2 fios brancos aqui que vão levar o positivo para esse carinha que vai estar lá em cima. Então, primeiro passo. Se você só tem o liga e desliga e você quer fazer a instalação, lógico que você vai precisar comprar um passador de fios e um fio paralelo. Para ventilador de teto, basta você comprar na bitola de 1,5. Lá na caixa de luz, você já vai ter um negativo ou neutro, que vai estar direto, e você vai ter uma fase ou positivo, que vai estar sendo acionado através da chave comutadora que já existe na sua residência. Então você já vai ter 2 fios. O fio positivo, que vai estar sendo chaveado, ele vai permanecer como sendo o fio da lâmpada, que no caso desse interruptor, que é o mesmo desse, vai ser o fio azul. As cores aqui são todas ao contrário, né? Mas é isso aí.
Esse cara vai ser o camarada da lâmpada. Se você pegar esse fio e substituir o seu interruptor, automaticamente o botão de liga e desliga da lâmpada já vai estar energizado. Então, beleza. Quando você passar o fio paralelo, você vai conectar esse camarada aqui. Um vai ser o positivo e o outro vai ser o positivo de exaustão e o positivo de ventilação. E ele vai lá para cima do ventilador de teto. O ventilador de teto, você já vai ter ligado o fio neutro. Esse fio neutro vai estar junto com o fio da lâmpada, o neutro. E esses dois aqui vão ser os fios paralelos que vão ser ligados aqui embaixo. Como você já vai ter energizado o fio fase, ele vai energizar todo esse circuito, você já vai ter instalado o ventilador de teto. Simples, acabou, fim de vídeo. Simples, né? Então, agora, beleza, temos aqui o nosso ventilador funcionando, mas eu quero colocar um que vá funcionar com a minha querida Alexa. Então, para que eu instale um interruptor inteligente, venha a colocar ele para funcionar no app padrão, esse aqui vai funcionar no sistema Tuya ou Smart Life, e depois eu exportar as cenas e o interruptor para funcionar aqui, eu preciso fazer uma modificação. No caso do meu apartamento, eu não vou precisar me preocupar em passar um fio neutro ou descer o fio neutro que existe lá em cima, porque aqui embaixo, não vai dar para poder mostrar aqui no recorte, tem uma tomada. Então, por trás aqui na fiação, eu já tenho o fase, um neutro e um aterramento. Eu vou pegar o neutro, que é um fio azul, na minha instalação, vou dar um jumper e vou deixar um fio a mais. Esse fio vai servir para eu energizar esse camarada. Com isso eu vou estar com todo o sistema montado. O que vai mudar também? A partir do momento que você estiver removendo o interruptor de fábrica, uma vez que esse cara seja um dos que possua o capacitor aqui embaixo na caixa, você vai precisar adquirir um capacitor do tipo tradicional para você instalar. Esse cara pode ser instalado tanto aqui embaixo, igual é nesse camarada, como lá em cima. Mas vocês vão notar que muitas vezes é indicado que seja feita a instalação lá no motor. Por quê? Há alguma coisa mística por trás disso? Não. Na verdade, é uma questão de espaço. Se vocês observarem, o vão que é utilizado aqui atrás é bem minúsculo e fica fácil de você acomodar esse interruptor dentro da caixa que você tem. Já uma vez que você utiliza um interruptor do tipo inteligente, você a crescer mais um capacitor aqui embaixo fica um pouco complicado. Você não vai ter espaço para colocar ele lateralmente. Então, você passa a utilizar ele lá em cima. Qual é o local onde você vai instalar? Esse aqui é um modelo que trabalha com 110 a 220. No meu caso, eu vou estar usando ele para 110 volts, então, 127. De acordo com o que diz aqui, ele pede para que eu utilize o fio vermelho e o fio preto. Se fosse um 220, eu utilizaria o fio verde. Eu cortei o fio, isolei, deixei ele quietinho e vou utilizar esse cara. Jonatas, aonde que eu utilizo? Esse aqui é um motor do ventilador. Você vai pôr uma perna no fio de exaustão e uma perna no fio de ventilação. É como se você estivesse fechando um curto com capacitor, mas sim, é assim que você vai ligar. Um no de ventilação, outro no de exaustão. Então você vai vir com um paralelo e cada perna do paralelo vai estar ligada em um deles e vai descer. Pronto. Com isso você vai ter preparado o capacitor que antes estava aqui embaixo e agora vai estar lá em cima. Depois disso, é só você tirar o interruptor daqui e você substituir pelo interruptor inteligente, respeitando a questão do guia que é colocado por cada um do seu fabricante. Então, pare, dê uma olhada no manual, verifique questões de carga, fiação, respeite a bitola dos fios e beleza, você vai ter uma instalação de sucesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar alguns fios para poder eu ligar nos conectores dele,
porque, se vocês podem observar, é extremamente pequeno. Alguns dos meus fios aqui são padrão de 2,5, então eu vou ligar esses camaradas aqui para poder eu fazer a conexão com o que já existe, e aí eu vou substituir esse por esse. E lá em cima eu vou fazer a instalação conforme eu expliquei. Eu peguei o interruptor, desmontei o painel frontal para poder depois facilitar a conexão na tomada. Utilizei os pedaços dos fios que eu tinha montado para poder fazer a fixação nos seus bornes. O ideal seria ter um fio azul para poder fazer o neutro, um fio vermelho para poder fazer o fase e fios brancos para poder exemplificar a entrada de ventilação e exaustão. Mas eu peguei um pedaço do próprio fio paralelo que eu tinha e utilizei. Afinal, aqui eu vou fazer a fixação junto com os fios que já existem. Então, nesse caso aqui, uma outra coisa que vocês podem fazer é colocar etiquetas de identificação. Então, prestem bem atenção como foi que ficou. E agora eu vou explicar para vocês. A fabricante conseguiu complicar uma coisa que é simples. Por quê? Primeiro, senhora Dometec, que projeto de placa foi esse que vocês fizeram? Pelo amor de Deus, hein? Vocês separaram a fase de alimentação do relé da fase de passagem, igual um relé básico auxiliar? Vocês poderiam simplesmente ter colocado bornes maiores, mais espaçados e tirar os bornes que não eram necessários. Eu sou obrigado a ter que pôr uma fase aqui para alimentar o interruptor e uma fase aqui que é o que vai energizar o ventilador e a lâmpada. Então aqui eu já tenho que fazer uma gambiarra. Isso para mim é uma gambiarra. Eu ter dois positivos, né? O mesmo positivo entrando em duas áreas separadas de um mesmo interruptor. Pelo amor de Deus, gente. Era só ter a entrada da fase. Para onde a fase vai aqui dentro? Aí é com vocês, era só vocês fazerem a alimentação interna no circuito. Então, ponto negativo, tá? Isso aqui é ridículo, gente. Segundo, reparem bem, ao fixar o neutro e fase, ela deu até uma torção na placa. Vocês podem ver, tá tudo muito bem fixo. Não estou deixando nenhuma limalha de fio para fora. Agora, olha só a proximidade de um borne para o outro. Cara, eles estão terrivelmente próximos. A gente vai estar passando 127 volts e é fio pra caramba. Eu decidi manipular ele colocando esses pedaços de fio, porque se eu fosse utilizado aqui eu ia xingar meio mundo. Fora que aqui é 1,5 milímetro e me deu trabalho. Eu tive que pegar a fase por 2 vezes para ficar perfeito e bem encaixado. Imagina você pegar um fio padrão de 2,5 de uma tomada. Você não vai colocar isso aqui. Não vai. Tá. Outra coisa que eles... Meu Deus do céu. Uma fase alimenta o interruptor, a outra fase é o que vai fazer a passagem para energizar a lâmpada e o ventilador. Pois bem, eles chamaram ela de CM1. Pô, muito intuitivo. A saída que deveria se chamar lâmpada, né? A fase da lâmpada se chama NA1. Tudo, nossa, perfeito. Beleza. E aí nós temos o botão comum, que provavelmente era o negativo o neutro do ventilador de teto, e alguém falou, não precisa, porque ele já está lá em cima. Então, deixa do jeito que está e vamos inutilizá-lo. E um NF1, que provavelmente deve ser do fio paralelo. Esses dois, eles não são utilizados. E se você pegar a caixa do interruptor, vai dizer lá bem claro, o borne nomeado como comum não deverá ser utilizado. Então ele está fazendo o que aqui? Não faz sentido. Simplesmente poderíamos ter bornes maiores, bornes para 2,5, bornes mais espaçados. E aí você tem uma fase aqui no meio, uma fase aqui embaixo, colado com o neutro. Meu amigo, se isso aqui escapar uma limalha, é um curto-circuito bonito. Poxa, gente, isso aqui passou em normas de segurança. Não sou eu, quem sou eu para falar, mas tá feio. Então, beleza. Passado aí o meu desabafo, vamos lá.
Esse camarada aqui vai no neutro, que é o único fio novo que você vai precisar puxar. Esse cara vai para fase, que você já tem aqui. Esses caras vão entrar nos fios paralelos de ventilação e exaustão, que já existem. E esse camarada aqui vai entrar no fio de alimentação da lâmpada. Feito isso, é fechar, pôr no local e depois bater o disjuntor, energizando novamente. Pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar com isso aqui sem energia, ok? E aí, depois que ligar, pôr o espelho, né? Antes de bater o disjuntor, pôr o espelho. Quando ligar, ela vai entrar no modo de sincronismo e aí a gente vai fazer a inclusão dele dentro do software Smart Life. E aí a gente também vai fazer junto, beleza? Então agora vou fazer a instalação desse camarada aqui na parede. Bom, agora a gente retornou já com a instalação da parte da parede, tá? Nesse momento a iluminação vai estar um pouco baixa, eu estou com o geral desligado. Vou explicar para vocês. Eu só usei um ponto de fita isolante, que foi fazer um jump ali do negativo, que é o azul, tá? O neutro, até o ponto neutro. E aí eu peguei o ponto fase e liguei nessa parte onde está apontada para a fase e o CM1. Peguei o NA1, que é a saída da lâmpada, e liguei no amarelo, que substitui para a lâmpada. E os dois fios brancos eu liguei na exaustão e ventilação. O NF1 e o comum não são utilizados, tá? Já que eu fiz a retirada do interruptor, eu vou fazer a instalação do capacitor lá em cima. Lembrando que ele é ventilação e exaustão. Eu poderia pôr ele aqui dentro, mas por questões de espaço não vai dar. Então eu vou fazer a instalação lá em cima, eu vou pegar o ventilador e o exaustor e vou colocar esse cara plugado. E a partir daí eu já vou energizar a casa. Bom, aqui eu tô no meu ventilador. Vamos tentar identificar aqui, ó. Desse fio vermelho que vem do motor, sai aqueles dois fios brancos que eu expliquei para vocês no início do vídeo, que um é da ventilação e outro da exaustão, e o outro é o neutro. O neutro ele é jumpeado com o neutro da lâmpada, e esses aqui vai para a parte do chaveador. Aonde entra o capacitor? Você pega um fio da exaustão com um fio da ventilação, você não precisa desencaixar o que já existe, você apenas acopla esse cara aqui. Você vai acomodar ele aqui dentro, vai levantar e pronto. A instalação elétrica está montada. Agora a gente vai precisar fazer a configuração dele no Smart Life. Eu acabei de ligar o geral, ele liberou o meu ventilador de teto em velocidade máxima, em ventilação, e acendeu a luz sozinho. Eu acredito que pelo fato dele ter ligado na velocidade máxima e no sentido de ventilação significa que ele está correto, mas num cenário onde ele ligasse em exaustor, vamos partir do princípio que eu liguei certo, né? Eu acho que ele está correto. Vamos supor que ele tivesse ligado no exaustor. O que tem que ser feito para poder você corrigir? É simples, basta você inverter a posição ali de ventilador com exaustor, que ele vai passar a trabalhar no lado correto. Pode ser feito tanto no interruptor quanto no ventilador de teto. Aonde eu aconselho que seja feito? No ventilador de teto. É muito mais fácil você fazer o acesso lá do que você mexer aqui nesse interruptor. O espaço é muito curto, fica muito complicado. Bom, pessoal, então agora aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai no Smart Life fazer a inclusão do dispositivo. Só que muito provavelmente o meu ele não vai ser localizado. Por que ele não vai ser localizado? Esses dispositivos por padrão, eles precisam ser configurados em rede 2.4 GHz. Eu tenho um sistema unificado que ele faz tanto 2.4 quanto 5. Então, o que a gente precisa fazer nesse quesito? Eu vou simplesmente
fazer uma modificação na minha rede, aonde eu vou definir que ele vai funcionar apenas na banda 2.4, tá? Então eu vou pôr ele apenas em 2.4 só para poder fazer essa configuração, né? Então eu vou derrubar a rede todinha, a rede vai ficar funcionando em 2.4 para todo mundo, tá? Só para que, estando em 2.4, eu consiga enxergar o interruptor que vai entrar no sistema Smart Life. Vou dar um tempo para poder ele derrubar as redes, tá? E aí, importante, vou habilitar o meu Wi-Fi. E com o meu Wi-Fi habilitado, eu vou vir aqui, ó, descobrindo dispositivos, ó, adicionar. Ele já achou. Vou pôr aqui na rede. Vou cortar só enquanto eu digito a senha. Inserir a rede. Ele já identificou que é um Dometec, que está sendo adicionado. Só pelo simples fato de eu ter colocado esse camarada no 2.4, tá? E agora vamos aguardar ele sendo ingressado. Ele até já importou para o Alexa. O Alexa já identificou que teve dispositivo. Então tá aqui, tá padrão. A minha rede Wi-Fi identificou que tem um dispositivo novo que entrou. Tá aqui, ó. Ventilador. Desligou o ventilador, ó. Beleza. Ligou o ventilador. Velocidade entrou em 50, 75. Vou desligar o ventilador. Iluminação desligado. A cada vez que você faz isso, você ouve o relé disparando. Isso é normal, tá? Como ele é um interruptor eletrônico, ele tem a alimentação dele, tem a passagem. Quando você passa o botão por ele, ele vai acionar um relé que ele então vai iluminar, tá? Aqui ele tem agendamentos padrão. Não vou fazer nada aqui agora. Ele tem um temporizador. Que interessante. Isso é legal para uma criança que tem medo de escuro, por exemplo, você colocar ele para poder temporizar. Armando o ventilador, ele passa a fazer um barulhinho quando você está abaixo da velocidade. Quando você põe no máximo, ele libera esse barulho, isso é normal. Então, beleza. Deixa eu renomear logo esse cara por um nome intuitivo. Eu vou querer que esse cara seja ventilador quarto. Pronto. Localização, quarto principal, guardar. Beleza. Ele já identificou, notificação de offline, caso ele fique fora de rede. A atualização ele já identificou. Não vou pôr automático, isso aqui eu gosto de fazer os ajustes eu mesmo, tá? Então beleza, tá pronto. Vamos verificar aqui, o ventilador quarto. Eu vou desligar ele. Vou deixar ele aqui na velocidade de 25. Vou trocar aqui a rotação. Ó, ele acabou de fazer uma coisa que eu não achei interessante. Quando eu troco, eu queria ligar ele na outra rotação. Quando eu desligo o ventilador, ele não me dá a opção de ligar na outra rotação. E na hora que eu chaveei para exaustor, ele trocou a fase com o bicho em alta velocidade. Isso não é indicado. Então vamos lá. Botei em exaustor, está na velocidade de 25%, ele trocou para exaustor. Vou trocar para baixo. Ó, ele acionou o relé
e vai virar a rotação. Só que isso não é indicado fazer. Se vocês forem fazer isso, senhores, abaixa a velocidade, tá? Muito legal, funciona muito bem. Tá bem forte, tá funcionando muito legal. E tá aí, galera, essa é a instalação do Dometec no sistema Smart Life. Agora vamos testar ele aqui, né? Tá bem encaixado. Tem gente que reclama da questão do interruptor de não funcionar bem, ó. Só tocando. A primeira vez eu apertei, né? Acostumado, coitado. Beleza, galera. Tá funcionando, hein? Espero que dure bastante. E é isso aí. Acabamos de fazer a instalação e configuração do interruptor dentro do Smart Life. Troquei o nome padrão para ventilador quarto. A Alexa importou todos eles. Ela também identificou... Não sei te responder isso. Tá bom, filha. Obrigado. Ela também importou um interruptor chamando Dometec Switch Lite. E aí eu identifiquei, quando eu fui pedir para que ela desligasse a luz, que ela tinha achado vários ventiladores de teto em um com esse nome. Então, o que eu fui buscar? Eu identifiquei aqui que esse cara, ele estava com o nome Switch LED, alguma coisa. E eu peguei e renomeei ele para luz quarto. É o único interruptor que está aqui. É o único interruptor. Então, apenas renomeando assim, luz quarto, ela passou a funcionar todas as funções do ventilador. Por quê? Porque como eu tinha feito dentro do Smart Life, eu renomeei a chave principal para ventilador quarto e agora eu coloquei o interruptor que passou para ela como luz quarto, né? Vamos aqui na parte de dispositivos. Vamos ver aqui todos os dispositivos, ó, ventilador quarto, fan direction e ventilador quarto. Ele criou 3 interruptores, galera, o Smart Life. Ele criou ventilador quarto switch light para lâmpada. Esse fan direction é para trocar ele de ventilação e exaustão, tá? E aqui ele criou o botão ventilador quarto, que é o que eu ligo e desligo ele. Então, ele com o ventilador quarto, ele já tem as velocidades e o liga e desliga. Com o interruptor de luz quarto eu tenho a luz. Então, aqui nós temos a minha Eco 4 e eu vou falar: Alexa, ligar ventilador quarto. Tudo bem. Alexa, desligar luz do quarto. Tudo bem. Alexa, ventilador quarto em 50%. Tudo bem. Ela está baixando a velocidade. Ó. Alexa, ventilador quarto no máximo. Tudo bem. Alexa, desligar ventilador quarto. Tudo bem. Simples assim. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.